Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos ficar sabendo por que é que a péssima energia da elite trevosa será cristalizada no planeta de exílio deles. Mas antes de eu contar para vocês, vamos rodar a vinheta. Pessoal, vamos começar então o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, aonde eu gosto sempre de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia, principalmente, pessoal, muita esperança, porque agora tá meio complicado, mas em breve nós teremos aí esse mundo de regeneração chegando para nos aliviar, né? E como sempre, continuar a gente pedindo orações, orem, pessoal, orem pela suavização da operação de despertamento físico. Vamos orar todos pela paz no planeta. Vamos pedir também pelas cidades que foram sedes de estação da discórdia aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos, inclusive, gente, torcer muito. Fiquei muito feliz quando eu soube que Brasília foi consagrada a São Miguel Arcanjo. E maravilhoso, vamos pedir então que São Paulo e Rio de Janeiro, as dioceses dessas cidades magníficas, possam também ser dedicadas a São Miguel Arcanjo. Isso, gente, é algo assim maravilhoso e muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Vamos orar também, gente, pedindo a intervenção pessoal do nosso Cristo amado junto ao coração de todos esses trevosos que invadiram aí a nossa crosta terrestre, egressos das locas desmoronadas, para que esses seres se demovam desses intentos malignos que eles têm de causar o caos e a desesperança entre nós encarnados, tá? Pois muito bem, gente. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, o de número 221 aqui no YouTube e episódio 361 para a turminha do podcast, do Spotify, né? Aonde nós tivemos a grande honra de contar novamente com a presença do nosso estimado Asclepíades. E o Asclepíades, vocês já sabem, ele é uma entidade que viveu na Grécia Antiga, elevadíssima, que atua nos altos círculos planetários evolutivos e ele integra a equipe que trabalha junto com ninguém menos que a nossa mãezinha amada Maria Santíssima, né? Então, isso, gente, é fantástico, porque ele realmente é um ser de muita luz e muito conhecimento. Então, tudo que ele fala, não que a gente desmereça o que as outras entidades falam, mas ele é uma entidade, assim, que tá ali com Nossa Senhora, né? Então, tá sabendo das coisas, né? Pois muito bem. E ele então continuou, porque as mensagens desses seres, elas são tão ricas de conteúdo que eu tenho que dividir, gente, mais de um vídeo para que as informações possam minimamente ser fixadas por nós encarnados. Quer dizer, é tanta informação que você vê aquilo tudo, você acaba fixando uma ou outra. Então eu prefiro dividir em mais de um vídeo, que é para justamente que essas mensagens, esses recados, essas informações, elas possam se fixar melhor nas nossas mentes aqui,
encarnadas, né? Pois muito bem, então após todas as explicações sobre a questão da dor na nossa evolução, que nós tivemos no vídeo passado, quem for novinho, tiver chegando agora, a gente corre lá assistir, porque tá sensacional esse vídeo. Ele então, o Asclepíades, abriu, ó que colherzona de chá, gente, para que eu fizesse outra pergunta. Olha que legal. E aí, gente, eu aproveito para repassar, fazer pelo menos algumas das muitas perguntas que eu recebo de vocês, né? Então, quando eles abrem, eles dão a oportunidade, eu, pum, sapeco uma pergunta. E eu então me lembrei de uma pergunta muito interessante que eu recebi de uma ouvinte acerca da cristalização da energia ruim dos seres da elite trevosa no planeta de exílio para onde eles irão. Porque essa eu já contei para vocês que essa energia, eles vão primeiro, eles vão para um planeta em estado ígneo, justamente para que eles possam depurar toda, drenar toda essa energia que eles possuem, sem causar nenhum prejuízo a nenhum ser vivo. Olha só como é que é a sabedoria de Deus. Porque se eles fossem para um planeta com um mínimo de vida, essa energia que eles vão drenar é tão pesada, que com certeza iria contaminar qualquer tipo de vida que houvesse. Por isso, eles, a elite trevosa, está indo para um planeta sem vida e em estado ígneo ainda, em formação, porque ali eles vão ter a oportunidade de drenar isso tudo sem causar qualquer prejuízo, tá? E a pergunta que essa ouvinte me fez foi a seguinte, eu achei muito interessante. Ela falou assim: mas, Luíse, por que Deus não pega e não transforma essa energia ruim em energia boa de uma vez, ao invés de cristalizar essa energia digamos assim, em pedra, né? Em pedra densa, nesse planeta aí, para onde eles vão. E para quem é novo no canal, está chegando agora, ou quem quiser dar uma rememorada, a gente recomenda que vocês assistam a playlist aqui do nosso canal, que fala sobre Jesus e Javé, aonde essa e outras importantes questões estão bem explicadas nos vídeos dessa série, tá? Entre elas, esse assunto que nós estamos abordando agora. E aí o Asclepíades, né, falou comigo, falou: uma boa pergunta, minha filha. E o Asclepíades, então, deu uma explicação muito interessante para esse assunto. Ele falou assim: olha, isso tudo é porque o custo energético dessa transmutação seria imenso e não compensaria o esforço todo, já que nós temos a oportunidade de simplesmente condensar essa péssima energia em rochas densas, que, pelo seu grande grau de densidade, elas vão descer naquela massa ígnea do planeta e elas vão descer e ficarão muito próximas ao núcleo do planeta, sem qualquer chance de virem um dia a ser exploradas por qualquer ser que posteriormente for viver nesse planeta, tá? Porque você sabe, eu já tinha explicado no vídeo que essa energia ela vai ser condensada e ela é tão pesada que ela vai se materializar na forma de rochas. E essas rochas, elas então, por causa do peso, da densidade delas, elas vão
gravitar para o centro daquela massa ígnea, né? Elas vão gravitar ali para perto do núcleo do planeta e jamais, jamais, jamais serão exploradas por qualquer ser. Porque assim, muitas pessoas acham que é mágica. Ai, Deus chega lá e... Gente, não é mágica. Deus é poderosíssimo. Deus criou isso aqui tudo, né? Jesus também é um ser muito poderoso, filho de Deus. Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Também muito poderoso. Mas o que acontece? Toda transmutação, sempre que você mexe em energia, você tem um custo energético para você fazer qualquer coisa. Então, o que a altíssima espiritualidade avaliou? Vou ficar gastando uma energia imensa para transmutar essa energia, sendo que eu posso ter uma solução que não vai dar problema para ninguém, muito mais simples. Claro que é uma questão até de bom senso, você sempre vai optar pela solução mais tranquila, que seja boa igualmente e que tenha um menor custo-benefício aí, tá? Então, ou seja, falei uma bobagem agora, tem que ser a opção que oferecer o melhor custo-benefício, tá? E o custo de você transformar essa energia pesada numa rocha é muito menor do que você pegar e transformá-la numa energia boa, vibrante e tal. Isso foi o que o Asclepíades nos ensinou, gente. Eu achei assim muito interessante, então a resposta está aí, né? E eu perguntei, porque aí me veio uma pergunta, né, na complementar, e eu perguntei assim, mas e no caso, por exemplo, de planetas que explodem e ficam aos pedaços, como o que aconteceu no caso do planeta que existia entre Marte e Júpiter? Será que não ia ficar algum pedaço ali, alguém pegar, enfim? E aí ele falou assim: olha, nem todos os planetas, minha filha, recebem elites trevosas em seu estágio de formação. Eis que o quantitativo dos seres que se demoram assim na evolução é muito pequeno. A imensa maioria dos seres segue tranquila o seu caminho evolutivo. Então, seres assim, tão com um grau de psicopatia tão intenso, tão pesado como o de Javé, é um percentual mínimo dentro de toda a esfera de mônadas que Deus cria. Então, não é preciso, nem todo planeta vai receber uma elite trevosa desse quilate, tá? Isso aí realmente, graças a Deus, o percentual, segundo o que o Asclepíades nos falou, é muito pequenininho, né? E eu não sei vocês, mas eu adorei as explicações que ele nos deu. E aí eu perguntei para ele sobre o reino angélico. E porque vocês sabem que a gente ficou sabendo aí uns vídeos para trás, que eu nem nunca tinha me ligado, né? Que além do reino hominal, do nosso reino que nós vivemos hoje, existe um outro reino chamado de reino angelical, composto pelos seres que atingem o estado angélico. E o que o Asclepíades já me falou? Vocês não sabem nada desse reino aí. E eu, claro, né, fiquei muito curiosa e perguntei para ele, né? E perguntei assim se ele podia falar alguma coisa para gente do reino angélico, né? E aí ele falou assim: olha, minha filha, ainda não é o momento da gente passar essas informações para vocês, tá? Vocês vão receber, mas essa informação vai ficar mais para frente. Ele falou: no momento, vocês foquem agora, nesse momento, na questão da transição planetária. E vai estar muito, muito bom.
Aí eu, né? Porque eles, quando podem, eles falam, e quando eles entendem que não é o momento, ou não tem permissão para falar, eles também falam. Eles são muito queridos, são muito delicados, mas eles falam o que tem que ser dito. E aí ele foi se despedindo e foi embora bem rapidinho, o Asclepíades. E na sequência, quem veio? Veio o nosso queridíssimo Capitão Tenente João. E, inclusive, gente, quem não foi ainda ver a imagem dele, corre lá no nosso site. O link do site está na descrição do vídeo e também no canal, tá? Cliquem lá, porque o link ele é meio complicado, porque esse meu site ele está alojado dentro do Canva. Então, você sabe que eu faço tudo sozinha, né, gente? Então eu faço as coisas como eu posso, como dá, dentro do meu pequeno conhecimento técnico, eu vou fazendo. Então, enfim, tá lá, vocês vão, cliquem no link, vai abrir o site, aí vocês rolam o site, mais para o final do site tem um botão chamado Novidades. Aí vocês cliquem nesse botão, vai abrir um documento com as imagens, várias imagens, algumas novidades que eu vou colocando dentro do pouco tempo que eu tenho. E eu consegui colocar finalmente a imagem do nosso querido capitão de camisa branca, do jeito que ele quer. Que eu queria colocar ele com o uniforme da Marinha Imperial. Mas ele não quis, ele falou: não, 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 senhora. Eu quero que você coloque a minha imagem do jeito que eu estou hoje trabalhando para a luz. E é de camisa branca. Falei, sim, senhor, né? Falei, sim, senhor, ó. Então, tá lá a imagem. Quem não viu, dá uma olhadinha e vai saber como que é o nosso querido capitão. Muito bem. E aí ele veio, né? E falou assim: minha filha, as coisas estão ficando mais difíceis. Uma transição planetária não é fácil para ninguém. E ele falou: vocês todos encarnados devem suportar suas dores com coragem, muita coragem, porque ninguém além de vocês será beneficiado. Porque as dores, todas as dores pelas quais nós passamos, tanto as físicas quanto as morais, que às vezes são muito piores que as físicas, elas não são inúteis, gente, elas não são inúteis. A gente tem uma sensação de que, estou passando por isso, meu Deus, mas que coisa inútil. Não, diz que não. Que as dores pelas quais nós passamos, sejam físicas, sejam morais, elas não são inúteis. Elas são potentes alavancas para a nossa evolução. E olha, se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabem, gente, por favor, deem seu like, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo com os amigos, com alguém que vocês saibam que gosta, se interesse pelo assunto. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Sai daquela turminha lá dos 30% que assistem aos vídeos com regularidade, não se inscreve. Gente, não custa nada, é só apertar o botãozinho e pronto, não precisa pagar nada, nada, nada. E você vai estar ajudando, colaborando para que o canal aumente, ganhe uma importância ali dentro de toda essa questão do YouTube, que essa mensagem de esperança possa a gente chegar a mais pessoas que estejam precisando ouvir, desejando ouvir uma palavra de esperança no meio dessa confusão toda. E olhem só a instrução que o capitão está dando para nós. Ele falou assim: vocês nesse momento têm que orar mais devido ao aumento, ao incremento na densidade da psicosfera planetária.
Porque, gente, como nós estamos nos aproximando do ápice da transição, como o nome diz, o que é o ápice? O ápice é o momento máximo. Então, nesse momento máximo, tudo vai ficar muito denso, vai ficar mais difícil, nós vamos nos confrontar com energias que para nos desencorajar, para nos desanimar, para fazer com que a gente perca a nossa fé. Então, é o momento, gente, é o momento da gente ter muita coragem para enfrentar essas energias. E sem medo, pessoal, sem medo. Sabe por quê? Porque nós temos um elemento maravilhoso de proteção, que é a oração, tá? Quem orar vai ser muito protegido. Pode até acontecer alguma coisa que te dá um problema aqui, um problema ali, mas no final das contas, nada de grave vai acontecer, tá? Agora, quem não orar, quem não se proteger, pode acabar sendo levado de roldão por essas energias muito pesadas que já estão aqui na nossa psicosfera. Então, o capitão continuou orientando, ele falou assim, olha, fora de casa vocês têm que orar mais ainda, tá? Vocês têm que se preparar antes de sair de casa. Como que você faz o preparo? Você imagina que pede proteção, pede ajuda no lado de fora e imagine-se numa bolha dourada. Essas são digamos, as orientações que nós temos recebido ultimamente. Então, gente, antes de botar o pé para fora de casa, orem, imaginem-se numa bolha dourada, tá? E sempre que vocês puderem. Então, dentro do carro, imagina uma bolhona dourada pegando vocês e o carro junto e vão orando, vão pedindo proteção. Porque quem orar vai ser muito, muito protegido. Assim como nós estamos com a crosta terrestre já cheia aí de trevosos, bem trevosos, Jesus também pediu às legiões de anjos que se aproximem mais da crosta terrestre para oferecer proteção a todas as pessoas que oram. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, cada um ora do seu jeitinho, da sua forma. Uns vão rezar terço, outros vão rezar o Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, que foi o próprio Cristo que nos ensinou. Tem a oração da Ave Maria também, cuja primeira parte foi proferida por ninguém menos que o nosso arcanjo Gabriel. E também tem a conversa, o bate-papo com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, meditação. Gente, vale tudo, desde que seja feito com sinceridade, tá? Porque a sinceridade é o que realmente vai contar nesse contato que a gente faz com a espiritualidade. Então, o capitão explicou, falou, olha, isso tudo que vocês estão passando são treinamentos. As demonstrações que vocês devem dar de que realmente vocês têm condição de ficarem no mundo de regeneração, tá? E eu perguntei ao capitão querido como é que estão os trabalhos no astral. E aí eu perguntei, falei, os trevosos, aqueles legionários, eles continuam fugindo das legiões, eles continuam se entregando aos seres de luz ou esse movimento já cessou? E ele falou, não, minha filha, continuam sim, os trevosos continuam chegando sem parar. E olha que interessante que ele contou. Ele falou assim, muitos desses seres, inclusive, estão se apresentando nos centros espíritas, tá? Pedindo acolhimento, pedindo socorro. E todos são invariavelmente acolhidos e protegidos dos demais seres trevosos renitentes, sendo
transportados aos lugares no astral, aonde são feitas as novas leituras áuricas deles, eles são recebidos, são acolhidos, são encaminhados depois para as câmaras de repouso, e eles partem para o exílio, normalmente suavizado, com muita tranquilidade, entram num sono profundo, reparador, e seguem tranquilos para o exílio, já vão sendo colocados, eles estão agora já sendo embarcados na gigante cargueira número 2, tá? Que já está recebendo carga. Enfim, é uma grande vantagem para eles isso, porque eles não vão precisar passar pela dor das marcas que vão se acender nas frontes, e todos terão suavizações nos seus exílios, né? Então, que acontece? Quando eles podem escapar, eles escapam, e eles estão indo se entregar, inclusive, nos centros, vários centros espíritas que tem, e é muito, muito interessante. De repente, aí de vocês, meus queridos ouvintes, que tiverem qualquer experiência nesse sentido, porque eu já recebi relatos, tá? De amigos que frequentam o centro espírita e que na sessão de desobsessão veio um legionário pedindo socorro, pedindo abrigo, e na sequência veio outro, ainda muito trevoso, exigindo que a espiritualidade lhe devolvesse aquele legionário que tinha se apresentado anteriormente, tá? Claro que ele não foi atendido, né? Se bobear, ele foi até doutrinado também, mas, enfim, os centros espíritas estão sendo todos fortalecidos em suas defesas, porque é uma época muito complicada. Então, eles todos, porque Deus não abandona, Jesus, gente, não abandona ninguém, nenhum trabalhador da luz é abandonado. Nem quem não é também não é abandonado, tá? Quem dirá aqueles que trabalham para a luz, né? Então, eu achei muito interessante, né, essa questão aí dos que o capitão nos contou, deles estarem se apresentando aí nos centros espíritas, né? E é isso, nosso processo. Ele falou assim: vamos indo bem, minha filha, e Jesus está satisfeito com o andamento de tudo, porque tudo está seguindo conforme os planos dele, traçados para a nossa transição planetária, tá? E então é isso. E aí ele foi se despedindo com muita alegria, como sempre, né? E eu também vou aproveitar, vou me despedir de vocês com muita alegria. Até o próximo vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!